Olá, eu sou Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo de hormônios hidrossolúveis e lipossolúveis e seus mecanismos de controle. Vamos relembrar que alguns princípios físico-químicos são fundamentais para compreender a classificação dos hormônios quanto à sua natureza química. Na playlist de fisiologia celular, nós vimos que a célula é envolta por uma membrana plasmática, sendo que essa membrana plasmática compreende uma bicamada fosfolipídica associada a proteínas periféricas e proteínas integrais. Vimos naquele momento que a membrana plasmática é composta de uma região que é a parte hidrofóbica, tanto a parte interna quanto a parte externa da bicamada fosfolipídica. Vimos também que a região central da bicamada fosfolipídica compreende grandes prolongamentos de lipídios, sendo, portanto, esta região a porção hidrofóbica da membrana plasmática. Vamos ver agora como isso se relaciona com a função hormonal. Assim, pessoal, a membrana plasmática, conforme nós relembramos, contém os lipídios. Esses lipídios são moléculas apolares. Por esse motivo, esta região da membrana plasmática é hidrofóbica, ou seja, rejeita as moléculas polares, como a água, que são hidrofílicas. Ao mesmo tempo, esta região é lipofílica, uma vez que vai atrair moléculas polares, tal como as gorduras, que são moléculas lipofílicas, apresentam afinidade com as gorduras. Isso garante duas características. A primeira, permite a solubilização de moléculas lipossolúveis e também impede a solubilização de moléculas hidrossolúveis. Podemos então concluir que a membrana plasmática representa uma barreira à passagem de moléculas hidrofílicas, ou seja, as moléculas que possuem afinidade com água. E, ao mesmo tempo, as moléculas lipídicas, que contêm os lipídios, solubilizam na membrana plasmática, atravessando-a facilmente. E como que isso está relacionado com a função hormonal? Veja bem, nós podemos ver que a composição química do hormônio pode ser dividida em dois grandes grupos, sendo hormônios hidrossolúveis e também hormônios lipossolúveis. Agora, se nós fizermos uma relação com o slide anterior, vamos ver que, no exemplo de hormônios hidrossolúveis, estes hormônios são polares. Portanto, são lipofóbicos, ou seja, os hormônios hidrossolúveis não atravessam a bicamada fosfolipídica da membrana plasmática. Se não atravessa, como vai ser o mecanismo de ação dos hormônios hidrossolúveis? Nós vamos ver que esses hormônios vão atuar de forma extremamente semelhante aos neurotransmissores que nós vimos na playlist de sinapses neuronais. Isso quer dizer que, para que ocorra a ação de um hormônio hidrossolúvel, haverá receptores na membrana plasmática da célula e a ativação desses receptores é que vai ocasionar as mudanças fisiológicas geradas por este hormônio. Como exemplo de hormônios hidrossolúveis, que inclusive é a maior classe de hormônios, eu vou apresentar para vocês a adrenalina e a noradrenalina. Já os hormônios lipossolúveis, veja que essa classe hormonal são hormônios apolares. Se são hormônios apolares, eles são lipofílicos. Isso quer dizer que um hormônio lipossolúvel atravessa com facilidade a bicamada fosfolipídica. Perceba então, neste momento, que o mecanismo de ação dos hormônios hidrossolúveis em relação aos lipossolúveis vai ser totalmente diferente. Isso porque
O hidrossolúvel é incapaz de atravessar a bicamada fosfolipídica da membrana plasmática. Por esse motivo, necessita de uma proteína que vai reconhecer os hormônios. Já os hormônios lipossolúveis, veja só, eles conseguem atravessar com facilidade a bicamada fosfolipídica. Não vai depender de receptores presentes na membrana plasmática. Como exemplo de hormônios lipossolúveis, vou apresentar para vocês os hormônios esteroides e também os hormônios tiroidianos. Agora, pessoal, é importante também entender a regulação da síntese de hormônios. Veja só, a produção hormonal baseia-se no equilíbrio entre o estímulo e também a inibição, tanto da síntese quanto da secreção do hormônio. E quem vai fazer o equilíbrio entre o estímulo e a inibição da síntese e da secreção dos hormônios? Os mecanismos de feedback negativo, que vai controlar a síntese de hormônios. Antes de falar do mecanismo de feedback negativo, vamos ver que a síntese do hormônio nada mais é do que a fabricação do próprio hormônio. Já a secreção hormonal seria a liberação do hormônio pela sua célula secretora. Agora vamos ver como ocorre o mecanismo de feedback negativo. Perceba que toda vez que ocorre o aumento da produção hormonal, isso vai fazer com que sejam ativados mecanismos inibidores da produção desses hormônios. Essa ativação de mecanismos inibidores, obviamente, vai fazer com que a produção do hormônio seja diminuída. E veja que o inverso também é verdadeiro. Olha só, quando ocorre a diminuição da produção de um hormônio, vai ocorrer a ativação agora de mecanismos estimuladores da produção hormonal. Esses mecanismos estimuladores faz com que ocorra o aumento da produção hormonal. Esses, então, são os mecanismos básicos da regulação da produção hormonal, o mecanismo de feedback negativo. Bom, vamos agora dar um exemplo prático de como ocorre o mecanismo de feedback negativo. Vamos colocar, então, uma célula secretora, como, por exemplo, o hipotálamo que eu escolhi para vocês, sendo que a célula secretora é aquela célula que secreta um hormônio. O hormônio que eu escolhi do hipotálamo é o CRH, hormônio liberador das corticotropinas. Este hormônio vai atuar em uma célula-alvo. A célula-alvo que o CRH atua é a hipófise anterior. E veja que, com o aumento da secreção do CRH pelo hipotálamo, ocorrerá o aumento da síntese e secreção de um hormônio chamado ACTH, hormônio adrenocorticotrópico. Este hormônio, por sua vez, vai atuar em outra célula-alvo, no caso, o córtex da adrenal. Isso vai fazer com que ocorra o aumento da síntese e liberação de cortisol. Mas veja bem, este cortisol ele não pode aumentar infinitamente, não só o cortisol, como qualquer tipo de hormônio. O que nós precisamos agora? De uma alça que vai regular a liberação desses hormônios. Qual seria essa alça? O mecanismo de controle, que é o feedback negativo. Veja que o aumento da secreção do cortisol, que é o exemplo que nós estamos vendo nesta videoaula, mas serve para qualquer hormônio, o aumento do cortisol faz com que uma alça de retroalimentação negativa ou feedback negativo diminua a secreção do ACTH e também diminua a liberação do CRH. Isso vai fazer com que o hormônio seja regulado, a sua síntese e secreção,
permanecendo em um estado de equilíbrio estável. Vamos ver agora outros exemplos importantes da oscilação do estado de equilíbrio da secreção hormonal. Vou pegar primeiramente o hormônio cortisol que nós vimos no slide anterior. Já sabemos que ocorre um aumento da secreção de cortisol no início da manhã e uma diminuição da secreção do cortisol à noite. Perceba que o equilíbrio da secreção do cortisol obedece um período de aproximadamente 24 horas. Assim, gente, a secreção hormonal de cortisol obedece um ritmo circadiano de secreção hormonal, ou seja, um ritmo em torno de 24 horas. Mas nem todos os hormônios vão ter um ritmo circadiano. Vamos ver um outro exemplo. Vamos pegar agora as gonadotrofinas hipofisárias, o LH, hormônio luteinizante, e o FSH, hormônio folículo estimulante. Sabemos que esses dois hormônios apresentam uma variação da secreção ao longo de vários dias nas mulheres. Sabemos que o período fértil da mulher é em torno de 28 dias para a maioria das mulheres. Isso ocorre porque a cada 28 dias ocorre um pico de secreção dos hormônios LH e FSH, as gonadotrofinas hipofisárias. Como esse ritmo da secreção hormonal é em um período muito maior do que 24 horas, nós falamos que o equilíbrio da secreção hormonal das gonadotrofinas hipofisárias obedece um ritmo infradiano, um ritmo maior do que 24 horas. Vamos ver um outro exemplo, a secreção de insulina. A insulina varia em períodos inferiores a 24 horas. Assim, pessoal, as oscilações da secreção de insulina variam entre 50 a 100 minutos. Perceba que o ritmo da secreção da insulina ocorre em um período de tempo muito curto, bem inferior às 24 horas. Por isso, o ritmo de secreção da insulina obedece um ritmo ultradiano de secreção hormonal. Pessoal, era isso que eu gostaria de falar para vocês nessa videoaula. Eu espero que tenha sido proveitosa para vocês, que essas informações vão contribuir para a sua formação. Se você chegou até aqui, deixe um like, se não for inscrito, se inscreva no canal e nos vemos em breve. Muito obrigado por assistir o meu vídeo e até o próximo.